Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série Os 50 Dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós estamos hoje no estudo de número 17. O título é Não tenho prata e nem ouro. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Agora nós chegamos àquele momento em que Lucas está narrando essa história, está escrevendo. E aí ele vai contar um testemunho. Uma história que aconteceu um dia. Então ele saiu daquele núcleo, daquele ambiente da igreja, que a igreja fez isso, que, em geral. Não, agora ele vai entrar numa história e vai narrar algo que aconteceu. Em certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Também vou falar sobre esse período das 3 horas da tarde. Tem uma curiosidade bem interessante. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Tem gente que chama de Porta Formosa também, tem uma outra versão que é Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olhai para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Versículo 6. Versículo 6. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Fiz alguns comentários aqui, se você ver na descrição, eles estão ali. Já havia passado algum tempo. A igreja já estava estabelecida. Eles ainda não estavam em perseguição. O povo de Jerusalém quase nem sabiam de Jesus, mesmo eles estando ali. No início, a igreja passou por esse período de entrar nas sinagogas, sair nas sinagogas, entrar do templo, sair do templo, adorar a Deus junto, porque eles ainda eram considerados judeus. E a maioria nem sabia quem era aquele tal de Cristo que eles falavam. E aí passou esse tempo. Quem vai ao templo sobe. Tem uma máxima em Israel lá. Tem um ensino, uma forma de dizer. Mesmo que a pessoa, aqui está Jerusalém, em cima do monte. Mesmo que a pessoa esteja num monte muito mais alto, num lugar muito mais alto que Jerusalém. E ela vai descer para chegar em Jerusalém, para chegar no templo do Senhor. Eles dizem que eu vou subir ao templo, eu vou subir para a adoração ao Senhor. Eu vou subir para onde que Deus está. Mesmo que eles tenham que descer, eles contavam que eles estavam subindo. Porque eles estavam, mesmo que Jerusalém estivesse no lugar mais baixo, mesmo que o templo estivesse no lugar mais baixo que eles estivessem, por mais que eles descessem, eles estavam subindo espiritualmente a presença de Deus. Então eles estavam subindo, por mesmo que descessem. É difícil entender, mas se você pensar bem, orar, falar com Deus, você vai conseguir entender. Então eles subiam para o templo. E eu queria falar sobre as 3 horas da tarde. Às 15 horas. Ou, na versão mais original no grego, a hora nona. A 9ª hora. Eu gostaria de falar rapidinho sobre isso. Hoje nós temos luz. Qual o horário que você vai dormir? 10 horas? É cedo ainda. Tem gente que dorme às 10. Você vai dormir às 11 horas da noite? Você vai dormir à meia-noite? Você fica olhando televisão, mexendo no celular, fazendo alguma coisa e vai dormir 2 horas da manhã. 3 horas da manhã. Em Israel, isso aí não é lá somente em Israel. Isso aí é 100 anos atrás. 150, 200 anos, 300 anos.
as pessoas não tinham luz elétrica na sua casa. A luz elétrica, pelo tamanho da história da humanidade, é recente. Como é que eles se viravam? Chegava 5 horas, ia ficando escurinho. 6 horas já estava bem escuro, eles iam se retirando. Antes das 7 horas, pelas 6 horas, já chegam dentro de casa. Só que fica tudo escuro. Você chega dentro da sua casa, tem luz, tem televisão, tem internet. Era tudo escuro. Então o que eles faziam? 6 e pouco, no mais tardar 7 horas, dormindo. Mas 5 e pouco, 6 horas, todos eles já estavam acordados. Imagina que alguém lá, vou trazer para o nosso dia a dia. Alguém trabalhasse, acordava às 5 e pouco, 6 horas começava a trabalhar. E nós vamos adaptar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Imagina aqui tem que trabalhar 8 horas. Quem trabalha das 6 trabalha 8 horas, mais ou menos no mais tardar, largado, mais tardar assim, 2 horas da tarde termina o serviço. Das 6 até as 12 horas, são 6 horas, mais 2, as 14 horas. Provavelmente era menos tempo que isso, mas quem trabalhava, tinha seus afazeres, o mais tardar 2 horas estavam livres. Então, às 3 horas da tarde, quem chegasse para ir, ele não estava chegando num horário. Porque uma vez eu vi uma pregação e a pessoa disse assim, ó. Naquele templo ali, quem ia era vagabundo. Quem é que às 3 horas da tarde vai estar no culto? Eu vi uma pessoa falar isso. E como eu estava somente sentado, eu não pude argumentar. Eu também não tinha alguns detalhezinhos que eu sei hoje, eu não tinha na época. E diz assim, ó, é só para pessoa que não trabalha que vai estar num culto às 3 horas. Mas ele estava colocando no culto às 3 horas nos dias de hoje, em que os comércios abrem 8, 9 horas. 3 horas da tarde está todo mundo trabalhando, e lá pelas 6 horas o comércio fecha. Pelas 7 horas, 7 e pouquinho, está todo mundo na igreja. Então, num cotidiano, num sistema em que a pessoa vai trabalhar e sai do trabalho, chega em casa e vai para a igreja às 7, 7 e meia, é diferente de um contexto que as pessoas começam a trabalhar lá pelas 6 horas da manhã, no mais tardar, assim, ó, muito, muito apertado, 2 horas da tarde, ela está em casa, está muito bem, para as 3 horas da tarde já está no culto. Então, se alguém pensar, enquanto eles estão ali, eles estão fugindo do trabalho ou não são trabalhadores, eles já trabalharam. É como se hoje, mais ou menos 7 horas, 7 e meia, tivesse culto. Você sai do seu serviço e vai para o culto. Ok? Então, um coxo na porta formosa. E na verdade, formosa, por que essa formosa aí? Porque a obra de Deus na igreja, através da igreja, é uma obra formosa. A porta era a porta formosa. E não era formoso, não era bonito ver um homem na frente daquela porta, pedindo esmola. Imagina você chegar nos dias de hoje num comércio, por mais luxuoso que ele seja. Você chegar na frente daquele comércio e ter uma pessoa drogada, ter um aleijado, ter animais, cachorros. Eles vão enfeiar aquele comércio bonito. Enfeiar aquele comércio elegante. Imagina aquele homem ali na porta formosa. Tem uma cena que não era tão formosa assim. Mas o Senhor que é formoso, o Senhor que é nosso Deus, tinha 2 servos dele passando por ali. E aquela cena que era sem formosura nenhuma se tornou tão formosa. Porque os homens veem benefícios como bênção. Tem muita gente que vê a obra de Deus, a vida de Deus, a vida com Deus, com a igreja, como uma forma de receber um sustento. Receber um sustento para a sua família pela igreja. Porque o irmão vai me dar, chora porque as pessoas deem. Chora porque as pessoas praticamente sustentem a sua casa, a sua família. Tem uma vida que eles acham que é uma vida fácil. Só que assim como aquele mendigo na porta formosa, essas pessoas muitas vezes recebem uma vez a bênção, recebem um donativo, um benefício porque alguém estendeu a mão.
Eles acham que uma vida cristã é ser ajudado pelos outros. E ele vê o dinheiro, literalmente. As pessoas dão, compram bens, compram materiais, dispõem de seu serviço para ajudar essas pessoas. Só que isso aí a pessoa acaba, em vez de buscar se fortalecer, ela se enfraquece mais, porque ela fica dependente daquele benefício. Nós vemos hoje em dia quantas pessoas votando em quem não merece seu voto por causa, eu não vou perder meu benefício. Se eu perder meu benefício. E tem pessoas na casa de Deus hoje fazendo a obra por interesse, para que os outros cumpram o seu benefício. Estão na porta formosa. Estão na porta formosa como um mendigo, um aleijado com a mão estendida pedindo esmola. E aí nós vemos dois homens, Pedro e João. Eles tinham a unção de Deus, que é maior que qualquer prata, que qualquer ouro, que qualquer pedra preciosa na terra. E eles pegaram o melhor que eles tinham, a unção, e curaram aquele homem. E disseram para ele: levanta e anda em nome de Jesus. Tem uma história que eu já ouvi mais de uma vez, provavelmente você já ouviu falar, que após a igreja já está institucionalizada como a religião oficial do Império Romano. Muitos anos após essa época aí. Mais ou menos lá pelo ano 400, 500, 600 em diante. Uma vez, dois sacerdotes conversavam e olhavam o seu templo formoso, com ouro, com prata, pedras preciosas, com imagens de esculturas lindíssimas. E um, com o peito estufado, contente, cheio de orgulho, disse: hoje não precisamos mais dizer para ninguém, não temos ouro, não temos prata. Nesse momento, o Espírito Santo fala pelo outro, testemunhando, usa os lábios do outro e diz: mas nós não podemos mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Nesse momento eles não podiam mais dizer, porque a ambição, a corrupção que entrou dentro da igreja roubou deles a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus. Roubou a unção deles. Eles tinham ainda o nome de Jesus, mas o nome de Jesus estava manchado naquele momento, porque eles misturaram com outros deuses. A fé em Jesus Cristo misturou com a fé em santos. E a Igreja Católica cada vez mais se corrompia, inventando dogmas que nunca tiveram na Bíblia e nunca foram permitidos por Deus. E cada vez mais os homens se afastaram de Deus. Mas chegou um momento, abrindo entre aspas aqui na nossa história, em que Deus levantou Lutero, levantou homens, Calvino e vários homens para arrancar a igreja protestante de dentro da igreja romana, da igreja católica. E veio durante décadas e décadas, séculos e séculos, a igreja crescendo, evoluindo, firmando sua teologia, firmando seu ensino, seu estudo bíblico. E com isso veio, no século XIX, a nova descida do Espírito Santo sobre a igreja, o reavivamento, do avivamento da Rua Azusa, o novo Pentecostes, que nós somos frutos dele até hoje. Nós somos pentecostais. Então, nós estamos vivendo esse momento da história. Mas voltando para cá, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Lá no templo, Deus dizia assim: eu quero colocar o meu nome no templo, para que vocês me adorem. E ainda Deus disse assim, o povo que se chama pelo meu nome, eles já viu algo que era muito importante que Deus colocou entre eles, o nome. Toda vez que eles clamavam por Yahvé, por Hashem, que é um nome, por Adonai, que é Senhor, ou eles falavam na hora de desespero, que eles não podiam falar, que eles, para não ser amaldiçoados, mas na hora de desespero eles clamavam Yahvé, que é o nome de Deus, que eles não pronunciavam, que tinha uma ordem de Deus para não pronunciar o nome de Deus em vão. E aí eles pronunciavam e Deus vinha e agia entre eles. Nós temos Jesus Cristo, ele disse: vocês pedirão em meu nome e vosso Pai
o entregará ou atenderá a sua oração. Nós clamamos em nome de Jesus. Uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus, conforme a Bíblia. Então, nós temos algo que é muito importante, que é o nome de Jesus. E nós estamos dia após dia vivendo isso em nossas vidas. Você que é cristão, que não vive uma vida clamando pelo nome de Jesus, orando em nome de Jesus, há algo muito errado com o seu cristianismo. Nós temos algo que é muito precioso, que é mais precioso que qualquer ouro, que qualquer prata, como eu já disse, que é mais precioso que qualquer coisa que exista na terra. E se você estiver lá nos céus, clamar, esse nome irá operar em sua vida. Se você descer ao mais baixo nível também, se você for para qualquer lugar na terra, você clamar o nome de Jesus, ele estará pronto para lhe atender. O Espírito Santo estará junto com você. Então, como eu falei aqui, nós temos o ilimitado nome para curar, o nome de Jesus Cristo. E ali, Pedro pega aquele homem pela mão direita, ajudando, e os pés firmes para servir com amor. O que é isso, os pés firmes para servir com amor? Porque a Bíblia diz, estou fazendo várias referências, que formosos são os pés daquele que prega o Evangelho. Imagina o seu pé, um pé feio. Imagina se você tem um pé calejado. Imagina se você tem um pé que não é aquele pezinho bonitinho, aquele cheio de marcas do tempo. Mas a Bíblia diz que formosos são os pés daquele que prega o Evangelho. E ele pegou pela mão direita, firmou os pés no chão. Imagina alguém que vai levantar o outro que está caído, que há muito tempo não firma os seus pés, não tem firmeza nenhuma nos pés. Imagina ele levantar esse homem para cima. Pedro pegou aquele homem e firmou seus pés no chão para que o homem pudesse ficar de pé. Então, o evangelizar, falar de Jesus para outras pessoas e ter os pés formosos não é somente dizer para ele, vai para a igreja, vai para Jesus, aceite a Jesus, não. O evangelizar com os pés formosos é aquele que firma os pés no chão, e enquanto o outro não se levantar, enquanto o outro não puder pular para cá e para lá, enquanto ele não puder glorificar o nome de Deus e demonstrar às outras pessoas que ele foi curado, que ele foi libertado, ainda sua missão não está cumprida. Não é somente um dia dizer, eu evangelizei, falei um dia de Jesus e não quis saber, larguei fora. Não faça isso. Insista, firma os seus pés no chão, agarre ele e diga, eu só vou largar suas mãos quando você estiver saltando na presença de Deus e glorificando o nome de Deus, e as outras pessoas ao seu redor recebendo essa alegria, sendo contagiada pela presença de Deus e pela cura na sua vida. Faça como Pedro, insista e não desista. Em nome de Jesus, nós estamos orando por um avivamento no Brasil, nós estamos orando por santidade na igreja do Brasil. Todos os vídeos eu falo sobre isso e eu peço que você ore sobre isso, que Deus levante, se for da vontade de Deus, um avivamento na igreja do Brasil. Vamos ver uma igreja brasileira avivada, cheia do Espírito Santo. Mas antes disso, que essa igreja do Brasil venha a ser santa, longe do pecado, e que adore a Deus de verdade, porque através da paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Vive uma vida santa. Amém? Deus abençoe vocês e daqui a pouco mais um vídeo. Amém? Deus abençoe.